Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. E a palavra diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, vamos falar todo mundo junto, 1, 2, 3, e se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. E ele termina, agora porém vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, pensam nisso? Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar a Deus. Obrigado por essa oportunidade, por esse encontro, obrigado por esse momento. Nós te damos graça e pedimos para que o Senhor venha estar dentro do nosso coração, Pai, ministrando a Tua palavra, que nada venha nos impedir de receber tudo aquilo que o Senhor preparou já para nós, ó Pai. Então convidamos, Deus Pai, toma o Teu lugar, Jesus, toma o Teu lugar, Espírito Santo, toma o Teu lugar e faça em nós não o que queremos, não o que pretendemos, não venha cumprir as nossas expectativas, Pai, mas faça em nós a Tua vontade, Jesus. Esse é o nosso desejo, para que venhamos sair daqui transformados, Pai, porque nós encontramos a Ti, a Tua presença, e isso mudou a nossa vida. Nós te agradecemos e pedimos também, Senhor, para que o Senhor governe a nossa mente, Senhor, que muitas vezes nós entramos e ficamos confusos, ficamos aqui, ó Pai, perdidos. Senhor, resgata o nosso pensamento, Pai, que venhamos estar com uma terra boa, prontos para receber a semente da Tua palavra, para que ela venha cair no nosso solo, Senhor, e venha gerar frutos. Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso porquê de estar aqui. Nós te agradecemos porque Tu és bom o tempo todo. E o tempo todo Tu és bom. Amém, que Jesus é maravilhoso. Então vamos lá. O tema que nós vamos conversar hoje, se meu telefone ajudar, é se Deus quiser. Eu creio que esse aí é um jargão de muitos de nós, sim ou não? A gente está acostumado a falar isso. Se Deus quiser, se Deus quiser, enfim. Existem muitas palavras, nós com o nosso cristianês, né, que existe uns termos que nós usamos aí para tudo quanto é coisa, nós acabamos adaptando algumas coisas a respeito de algumas verdades bíblicas que nós temos que entender com um pouquinho mais de profundidade. Aonde e o porquê essa passagem quer nos levar, o Senhor quer guiar o nosso coração. Então acaba que nós ficamos um pouco perdidos naquilo que nós falamos. Então quando nós declaramos, se Deus quiser, será que nós estamos prontos para realmente for se Deus quiser? Sim ou não? Pronto, é a resposta que a gente precisava. E se você ver, toda quarta-feira eu faço essa mesma pergunta, não nesse contexto, mas sempre em algo que eu pergunto e vocês ficam assim, ó. Aí eu falo, tá vendo? É tempo da gente começar a entender, para que a nossa vida mude, meus queridos, em nome de Jesus. Não mude num sentido que eu vou dar uma palavra aqui, é sobre isso que eu quero falar. Não que eu vou dar uma palavra aqui, eu vejo que muitas vezes, em muitos lugares, nós ficamos entusiasmados com aquilo que é ministrado, porque existe uma boa música, existe uma boa retórica, e a gente ouve uma coisa, e aquilo que a gente quer, a gente toma posse daquilo, a gente vai. E o problema é que não vai. O problema é que a gente dá de cara com a segunda-feira, com um problema, com a doença, com, às vezes, a falta de trabalho, a falta de saúde. Isso desanima a gente. Isso nos afasta da palavra, isso nos afasta da comunidade, isso nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos. Porque nós estamos frustrados diante de expectativas que nós criamos e nós alimentando, sendo que Deus não está nessas coisas. Então, diante disso, eu gosto de trazer gente para o chão da fábrica e falar, gente, existe um evangelho poderoso e real que nós podemos ver coisas extraordinárias, mas fora das expectativas que nós criamos. Existe uma vida real e verdadeira que nós vemos fora de Instagram e fora de algumas palestras que leva a gente apenas para um lugar de euforismo, sabe? Que a gente sai... Não, é para a gente entender o evangelho, para ele captar o nosso coração, para a gente se mover no espírito, mas para a gente também ser racional naquilo que é ministrado.
Então a gente tem que entender isso. Então, se Deus quiser, Tiago aqui nos ensina, meu telefone está bloqueando toda hora, misericórdia. No capítulo 4, a respeito disso. O primeiro ponto, vou ficar aqui na mão que eu não deixo bloquear. O primeiro ponto é que nós temos a ilusão do controle. Eu não sei você, mas eu não gosto de perder o controle. Mesmo que for o da TV. Quando você pode perder o controle aqui? Não gosto, é chato. Porque o controle sempre vai para um lugar que você nunca mais acha. Existem buracos negros na sala, e eu vou escrever um TCC sobre isso. Porque você põe o controle do seu lado, sim ou não? E ele desaparece. E eu perco a paz quando eu perco o controle. Ah, mentira. Porém, agora eu tenho um mini buraco negro em casa. E ela quebra todos os controles, pelo menos não some. Mas na vida também, não é bom perder o controle das coisas. Nós gostamos de estar controlando todas as situações. Nós gostamos de estar por cima, nós gostamos de estar sabendo, nós gostamos de ter a situação dentro do nosso planejamento. Nós somos feitos assim. Nós queremos ter a convicção e a certeza de tudo aquilo que está acontecendo. O problema é que diante dos planejamentos que nós fazemos, uma coisa que nós não planejamos é quando é errado. Eu pergunto aqui, uma pergunta sincera. Quantos aí têm planejado o que vai fazer assim? Qual que vai ser seu discurso de demissão? Quantos tem um discurso de demissão pronto aí? Não? Você levantou a mão? Não? Não é normal. Mas, quando você fica sabendo que você vai ter uma promoção, o que você faz? Nossa, eu quero saber alguma coisa falar, eu tenho um agradecimento, eu quero não sei o quê, porque eu quero uma vitória, uma celebração. Então nós não nos preparamos para aquilo que vai dar errado. Porque nós queremos ter o controle das coisas, nós queremos que tudo dê certo. Então quando as coisas dão errado e nos pegam de surpresa, nós saímos do nosso planejamento e nós ficamos desesperados. Nós ficamos frustrados, desanimados, desamparados e acaba que nós paramos. O problema da nossa vida perfeita, dos nossos devaneios, o problema da nossa Hollywood espiritual é que às vezes um diagnóstico vem. E aí? 2019 eu estava prestes a casar. Marquei noivado e tudo mais. O que aconteceu? Pandemia. Quem esperava isso? Ninguém. Não tinha ninguém com um discurso pronto, ninguém estava esperando uma pandemia desse nível. Nós fomos pegos de surpresa. E eu pergunto, a fé que nós tínhamos, o que aconteceu com nossos planos? Será que quando nós, naquele ano, falávamos sobre vontade de Deus, a gente estava pronto para estar diante daquilo? Perder o que perdemos? Passar o que passamos? Será que ali nós estaremos dispostos e felizes em reconhecer a vontade de Deus a respeito de várias coisas que aconteceram? Porque isso traz crise para a nossa fé. Se nós não tivermos adaptados e prontos para pegar a verdade do Evangelho e trazê-la para um lugar de realidade para os nossos olhos, nós vamos viver sempre frustrados, porque nós ficamos cheios de amanhãs, nós ficamos cheios de muitos sonhos que Deus não está com a gente. Mais uma vez eu falando que nós estamos construindo sem Deus, fazendo sem Deus, cultuando sem Deus, danando sem Deus, vivendo sem Deus. Isso tem sido um perigo para nós. Estamos fechando mais um ano e nós não sabemos o que virá no ano que vem. Nós temos que estar prontos para o que vier. E como que eu fico pronto para o que vier? Estando junto com o meu Criador, andando com Ele, em comunhão com Ele, em participação naquilo que Ele quer fazer. Porque nós temos a síndrome do CEO da vida. Nós achamos que nós vamos comandar todas as coisas, que nós vamos dar as nossas diretrizes, que nós fazemos os nossos caminhos. E hoje o discurso é esse. Eu vejo as pessoas falando, não, você vai. Meus queridos, existe um mito sobre a questão da palavra tem poder. Nós temos que entender o verdadeiro poder da palavra, entender como que nós vamos usar isso. Porque se a palavra tivesse poder, todo mundo era rico, sim ou não? Sim ou não? Se a palavra tivesse poder, não tinha nenhum pobre, sim ou não? Eu não acordo ninguém que fala assim, que ia falar, eu quero ser pobre, pobre, pobre. Não existe ninguém. Sim ou não? Não existia ninguém doente. Sim ou não? Todo mundo ia querer ser curado se a palavra tivesse poder final absoluto, sim ou não? Por que não acontece? Pergunto-lhes, senhores e senhoras, dessa plateia maravilhosa. Mas eles querem nos ensinar que se o tanto a gente falar, vai acontecer. E muitas pessoas compram essa ideia e vivem frustradas, desanimadas.
E nós tentamos levar isso para a nossa vida espiritual, tentando que exista algum tipo de mágica, de atalho ou de caminho que nos faça ser CEOs da nossa vida, que nos faça ser a pessoa que gerencia todas as coisas que acontecem. Nós queremos tomar várias decisões que achamos que é melhor para nós, mas não estamos prontos para colher as suas consequências. O problema é que na vida perfeita que a gente está tentando construir, às vezes ela colapsa. E aí, o que acontece? Quando amanhã que a gente tanto sonha não chega, quando em vez da promoção a gente é demitido, quando num dia que a gente pensa que vai e não vai, que as coisas quebram, que as coisas não dão certo, como que é que nós reagimos a essas coisas quando nós perdemos o controle? Porque a vida não é um algoritmo de sucesso, como eles tentam pregar e nos ensinar o tempo inteiro, não. A vida é um sopro. O ano está terminando para a gente, mas para muitas pessoas já terminou. Recentemente, eu vi um caso, eu particularmente não conhecia a pessoa, mas um rapaz, 1 semana de casado. Se eu não me engano, minha esposa não está aqui para confirmar para mim, mas parece que uma árvore caiu no carro deles. Vocês viram isso aí? Foi na quadrangular que aconteceu. Uma árvore caiu, o cara morreu. Voltando de uma viagem com a esposa, morreu. 1 semana de casado. Ei, crente da palavra poderosa, me explica. É difícil, sim ou não? É as dificuldades da vida, não tem como a gente correr disso. A gente também está suscetível a esse tipo de coisa. Há dias maus, há coisas perigosas, há nãos, há frustrações. E nós temos que saber reagir a isso. Nós temos que estar amadurecidos para isso. E como que eu vou ficar amadurecido para isso? Entender que eu decretar o futuro não é fé, é presunção, é egoísmo. É eu ser muito hipócrita, porque a verdadeira fé começa onde o nosso controle termina. O Senhor não quer pessoas que sejam duras naquilo, não, o Senhor quer pessoas suscetíveis para onde o vento dele soprar, as pessoas digam sim e caminhem com ele até o fim. Deus precisa de pessoas sem controle, pessoas que não queiram dominar a rota da sua vida, pessoas que não queiram de alguma forma decretar, não. O Senhor quer nos levar para um lugar de sensibilidade para Ele nos mover. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que estão decretando a vida inteira e nada acontece. Ei, meu querido, você pegou a rota errada. Antes de você decretar, você tem que ouvir algo da boca de Deus. Não tem como nós decretarmos daquilo que nós pensamos, das nossas presunções, dos nossos achismos. Por isso que eu falo, às vezes nós somos ensinados errado. E esses decretos, o que eles têm gerado? Pensa comigo. Olha para a nossa vida, olha para a nossa situação, para o nosso país, olha para a igreja brasileira. Não é essa rota que o Senhor nos convida para viver, e não é essa rota que Ele viveu quando Ele estava aqui. Se Deus quiser. São palavras que nós usamos quase sem perceber nos nossos diálogos. E muitas vezes nós usamos só para a parte boa. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai melhorar. Mas a gente não pensa que se não. Nós nunca pensamos do lado contrário, porque nós não queremos. Nós queremos a parte boa. Nós queremos a parte que nos interessa. Nós queremos a parte que, entre aspas, nos traga uma felicidade repentina. Mas quando dizemos, se Deus quiser, a gente está pronto para viver o que essa frase quer dizer verdadeiramente. Será que nós queremos, eu pergunto vocês, viver de fato a vontade de Deus? Quantos querem ver a vontade de Deus? Diga amém. Vamos continuar a mensagem. Vou fazer mais uma pergunta. Quantos estão prontos para viver a vontade de Deus? Não precisa falar amém. Porque é difícil. Se a gente pegar as contas, colocar no Excel, na planilha, no final a gente vê que a gente está vendo para a gente mesmo. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso desafio. A gente sempre converge a palavra de Deus para aquilo que a gente quer. A nossa noção de sucesso está nessa terra. Os nossos olhos estão encantados naquilo que a gente pode ter aqui. Essa que é a nossa crise. Nós não somos apaixonados mais por aquilo que há de vir. Nós não temos os nossos corações e as nossas mentes tomadas por aquilo que virá. Nós não queremos desfrutar das coisas celestiais.
Nós não temos mais tempo, nós não temos mais ânimo. Essas coisas não nos interessam. As únicas coisas que nos interessam é aquilo que nós podemos pegar, que nós podemos ver, que nós podemos conquistar. Eu vi uma frase muito interessante, porque isso tomou até a gente dentro da igreja. Um determinado pastor, que eu não lembro onde, falou assim: a gente não quer um avivamento, a gente quer liderar um avivamento. E essa frase para um pastor é muito forte, porque é verdade. Muitas vezes a gente vê alguma coisa acontecer, a gente pensa assim: e se fosse eu, sim ou não? Quando a gente vê alguém orando para a pessoa, ela foi curada, e a gente celebra a cura, mas a gente fala assim: nossa, e se fosse eu? Podia ser. Enfim, nós sempre queremos tomar esse lugar de protagonista. Porque é a vida que importa, é a vida que nós queremos construir, é a vida que nós queremos viver. Enfim, quando nós falamos de vontade de Deus, muitas vezes ela não vai convergir com a nossa. Então, o que nós queremos de fato? Viver aquilo que Deus quer? Ou nós queremos que Ele apenas aceite aquilo que nós já decidimos? E aí? Porque a gente sabe demais. A gente sabe o que é melhor para nós, quando é melhor para nós. Mas quando dá errado, a gente vai tirar satisfação com Deus. Pô, Deus, por que você deixou isso acontecer? Estava tudo dando tão certo. Deus falou: meus queridos, não estava dando certo. Você só estava sendo feliz na coisa errada. A minha oração é: Senhor, que eu não venha dar certo naquilo que o Senhor não quer que eu esteja. É a minha oração de verdade. Senhor, eu não quero dar certo em algo que o Senhor não quer que eu esteja. Por quê? Quando nós estamos dando certo, nós temos uma errada concepção que nós estamos sendo abençoados. Se está dando dinheiro, se nós estamos sendo reconhecidos, se nós estamos crescendo, se a nossa renda aumenta, nós automaticamente chamamos isso de bênção. Só que nem tudo aquilo que é bom é bênção de Deus. Sim ou não? Se amanhã seu patrão te chamar para ganhar 10 vezes mais e trabalhar 10 vezes menos, você dá glória ou misericórdia? Já pegou uns de supetão, glória. Você nem pensou em tirar um momento de oração. Sim ou não? Fala sério, não precisa mentir não. Deus está vendo. O que você mostra para mim, não importa. Você me engana facinho, sou mineiro e bobo. Agora Deus, meu irmão, Ele vê a intenção do coração. Estou falando sério. As propostas vêm, encantam nossos olhos, nós entramos naquilo, mas Deus está com a gente. Será que é por esse caminho que o Senhor teria uma prosperidade para mim? Será que é esses planos? Porque quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Jesus no deserto sendo tentado, o inimigo ofereceu ele várias coisas que nós, tentados, cairíamos nela. Então nós temos que redefinir aquilo que é sucesso para nós, para que nós venhamos viver uma vida em plenitude. Uma vida que, tendo ou não tendo, sãos ou doentes, em dias bons ou em dias maus, nós venhamos estar plenos e satisfeitos no Senhor. Pessoas com coração sólido, arraigadas pela graça e transbordantes do amor que existe na presença do nosso Pai. Então Tiago pega e ele traz uma inversão para a gente. Ele diz: para de usar Deus para carimbar os seus planos. Isso aqui é na minha versão traduzida, SAMU 2025. Para de usar o carimbo de Deus para os seus planos e começa a viver para que seus planos carreguem o selo da vontade de Deus. Aqui tudo muda. É quando eu pego aquilo que eu quero, eu converjo isso em Cristo e falo: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Mesmo que isso não seja o que eu quero fazer, nem que isso seja aquilo que será o melhor agora para mim. Uma igreja que esteja pronta para dar sim para Deus em qualquer situação, com o coração pleno e grato, não reclamando e achando que a grama do outro. Não, meus queridos, para em nome de Jesus. Nós temos a oportunidade de vermos coisas que nós nem imaginamos, se nós formos encontrados e deixarmos essa palavra florescer dentro de nós, selados pela vontade de Deus, o eterno, maravilhoso, onipotente, onipresente, o nosso Deus fiel e justo, caminhando debaixo da vontade dele. Não é coisa melhor, mesmo que for no deserto, mesmo que for em dias maus, mesmo que for em vales, não tem nada melhor do que nós estarmos acompanhados do nosso Criador, e não sermos pessoas convenientes, querendo apenas aquilo que Ele pode fazer, apenas as coisas boas. Então eu vou aqui falar 3 passos e encerro essa mensagem.
Primeiro passo que você tem que dar. Entrega para Deus o controle da sua vida. Nós estamos encerrando mais um ano. Talvez esse ano não foi o ano que você queria. E talvez também seja um ano que Deus não queria para você. Talvez estejam os dois não querendo e não satisfeitos. Talvez seja um ano bom, um ano mau, não importa. Esse final de ano é um tempo de você entregar para Deus o controle da sua vida. Falar, Deus, esse ano termina. E eu quero terminar de uma forma diferente. Aonde eu te entrego de total forma o banco central da minha vida, o controle, o volante, Senhor. Eu te entrego a direção. Se o Senhor mandar ir para a esquerda, eu vou, para a direita eu vou, para frente eu vou, para trás. Não importa, Senhor, eu quero ser sensível à tua voz. E não é para você não planejar. Porque você também pode fingir de ego e meter o louco. Então, agora Deus que vai... Não. Em nome de Jesus, espírito de preguiça, sai! Não é isso. É caminhar, é em direção àquilo que nós planejamos, planeje. Mas os seus planos, coloque Deus na frente. Senhor, ano que vem, eu quero um emprego melhor, Senhor. Ajude-me nisso. Senhor, esse é meu plano. Aí o Senhor, você vê uma porta, eu ganho mais. Senhor, tu está comigo? Tô. Oh, aleluia, chegou minha vez. Vou ter um emprego melhor. Eu quero ter um emprego melhor. Abrir uma porta extraordinária. Deus, tu está comigo? Não tô. E aí? É esse momento que é o decisivo nas nossas vidas. Eu entro na porta, vivo um 2026 de sucesso e me afasto de Deus, ou eu nego essa porta e continuo andando dentro da vontade do Pai? É para isso que a gente tem que estar preparado, para esse tipo de tentação não nos tirar o brilho nos olhos, para que a falsa felicidade, o falso sucesso, as falsas conquistas não venham boicotar a nossa fé. A pergunta que define o discípulo de Cristo é essa: o que eu quero é o que Deus quer? O que eu desejo é o que Deus deseja? Eu estou sintonizado com a vontade de Deus? Eu estou pronto para ouvir para onde Ele quer caminhar? Porque o mundo diz, vai, faz acontecer. Você é a pessoa responsável pelo seu sucesso. O Evangelho diz, vai, mas antes escuta. Vai, mas antes espera. Vai, mas antes ouve a voz. Vai, mas antes o Senhor quer dar uma direção certeira para a sua vida. Porque a vontade de Deus não é o fim dos sonhos. A vontade de Deus não é o fim da nossa vida. A vontade de Deus é o início dos caminhos certos. Não dos caminhos fáceis, do caminho certo. Provérbios nos diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Meus queridos, não tem nada melhor do que andar debaixo do propósito do Senhor. Nada nesse mundo. Se você pegar homens e mulheres que tiveram sucesso, não para esse tempo, mas para Deus, e perguntar para qualquer um deles, o que você faria de diferente? Eu acredito fervorosamente que nenhuma pessoa que andou debaixo do propósito de Deus trocaria, por mais que for a riqueza, por melhores que forem os bens, por maiores que forem as coisas, ninguém teria coragem de trocar uma vida debaixo do propósito por qualquer coisa que esse mundo possa proporcionar. Porque o coração deles foi capturado pela coisa mais extraordinária que existe na terra, que é os caminhos do nosso eterno Salvador. Sabe, uma igreja capturada por isso, que viva por isso, que morra por isso, que se entregue por isso, se Deus quiser. Viver a vontade de Deus é confiar sem entender. A gente quer saber de tudo. Tem uma frase muito clichê que eles falam, Deus coloca o chão e eu dou o passo. É um trem assim, é uma frase clichê que tem. Não é assim um trem assim? Deus coloca o chão, coloca o pé. Um negócio mais ou menos. Mas faz sentido. Eu errei? Pode me corrigir. Eu dou o passo e Deus coloca o chão. A frase é da Tami.
Obrigado, Taminha. Mas é isso. Olha para você ver. É viver debaixo da provisão de Deus, não por aquilo que a gente pode ver. Meus queridos, eu sei que você é uma pessoa muito inteligente. Olha para essa pessoa que está do seu lado, olha a cara de inteligente que essa pessoa tem. Olha que cara de milionário. Está parecendo que a gente está em Dubai. Só shake aqui. E meu querido, muitos de nós, se colocarmos ali uma determinação, corremos atrás e tal, alguma coisa vai acontecer. Você tem feito isso, você tem alcançado lugares, e glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo teu esforço. Mas eu creio que muitas vezes, por melhor que sejam as coisas que você vive, você se encontra cansado, desanimado. Eu não sei você, mas várias decisões que eu tomei ao longo da minha vida, eu estava muito bem naquilo que eu estava fazendo, mas no final não existia alegria verdadeira. No final daquela montanha que eu sempre desejei estar em cima, eu estava e eu falava assim, tá, eu cheguei e agora? Porque eu não tinha propósito. E quantas vezes, longe de tudo aquilo que eu imaginava que seria bom, eu estava feliz e satisfeito, porque eu estava com o meu Senhor caminhando ao meu lado. Então viver com o Senhor é confiar sem entender. Sabe, é estar num lugar e saber que Ele está com a gente, convicto que nós nunca estaremos sozinhos. Por isso que Ele fala em Romanos 12, nos ensinando que a nossa mente tem que ser transformada. Por quê? Para que venhamos experimentar. Por isso que a nossa mente tem que ser transformada. Nós não somos daqui, não temos que pensar como pessoas daqui. Nós somos concidadãos do céu. Nós somos pessoas eternas. Nós não fomos criados para viver para sempre do jeito que nós estamos. Por isso que a nossa mente tem que ser convertida para as coisas que Ele deseja, para as coisas eternas, para as coisas que Ele tem para nós. Porque a vontade de Deus não se entende de fora, ela experimenta de dentro. É onde o Senhor começa a trabalhar, convencer e transformar a nossa vida, para que nós possamos experimentar qual é a vontade de Deus. Talvez quando você lê esse texto, você pensa só nas bênçãos. Oh, Senhor, tua vontade para mim é, oh, aleluia. Na hora que chegar a vontade de Deus, você descobre. Enquanto isso, caminha com Ele. Enquanto isso, deleita da presença. Enquanto isso, aprenda sobre. Enquanto isso, sabe, aproveita a jornada. A gente está tão convicto que essa vontade, não sei o que Deus tem para cada um de nós. Porque se você não entende a vontade de Deus para obedecer, você não entende a vontade de Deus para obedecer, você obedece para entender. Às vezes você vai entrar num lugar e você, Senhor, eu quero que tenha. Não, esquece. Lembra, o controle está nas mãos de Deus. Eu abri mão do controle. Eu obedeço. E no caminho dele, do Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Senhor, para onde? Não tem essa pergunta. Tem Abraão pegando tudo e seguindo a direção de Deus. Tem Abraão pegando tudo e indo em direção a vós. É esse coração que Ele quer encontrar em nós. Coração disposto a obedecer, mesmo que nós não venhamos entender aquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes a vontade de Deus dói. Abrir mão das coisas que nós queremos, de um sonho, de um momento que nós achamos que merecia. A vontade de Deus é boa, mas não é fácil. Não é fácil seguir a Deus. Meu irmão, às vezes a gente acha que seguir a Deus é isso aqui, quando acabou, esquece. O mundo é contra nossos princípios, nossos valores, o que nós queremos. Se está confortável demais, tem alguma coisa errada. Se está tudo muito bem, se está não. Nós andamos na contramão de todas as coisas. Nós não buscamos ser aceitos, nós buscamos reconciliar todas as coisas. Isso dói, isso custa, é difícil. A vontade de Deus nunca foi fácil, mas ela é boa, perfeita e agradável ao Pai. Porque Ele sabe o que faz, Ele é onipresente, onisciente, Ele é onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que confiar e crer e caminhar em direção àquilo que Ele está construindo. E o terceiro ponto é entender que nós estamos preparados para a vontade de Deus, é morrer para nós. Eu perguntei mais cedo,
Quantos aí querem viver a vontade de Deus? Diga amém. Por que não teve amém agora? Porque a gente não está disposto a sacrificar por algo maior. Porque a gente crê em Deus até a página 1. Na página 2, quando Ele pede tudo aquilo que nós temos, nós recuamos, nós não acreditamos. A nossa fé hoje não nos leva para as águas para andarmos sobre elas. A nossa fé hoje não nos ajuda a caminhar no meio do mar, porque nós não cremos. A nossa fé hoje não nos faz alimentar daquilo que cai do céu, porque nós não acreditamos. Nós preferimos conquistar, nós preferimos chegar e fazer e ver acontecer através das nossas mãos. Mas eles querem viver de forma diferente. Se Deus quiser, eles têm coragem de deixar morrer a sua vontade para que a de Deus seja estabelecida. Quando vem Jesus, o Filho de Deus, Ele não quer nos ensinar daquilo que Ele fala, mas Ele quer nos ensinar daquilo que Ele vive. E Ele vem com a vontade do Pai, sendo nosso cordeiro imolado, para sacrificar e nos salvar. Ele vem, Ele caminha, Ele sobe no madeiro. E antes de subir no madeiro, mentira, Ele está no Getsemane e Ele faz uma oração. Jesus sente o peso da cruz, dos cravos, da humilhação. E mais, como eu já preguei aqui, a maior dor de Jesus não foi a física. A maior dor de Jesus foi ser separado do Pai. Foi a declaração que Ele fez na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Não tem nenhum momento Jesus reclamando da dor, falando, Deus, está doendo demais. Não, Ele reclamou porque Ele estava sozinho. Pela primeira vez na história da humanidade, Jesus, pregado, amaldiçoado, carregando nossos pecados. Ele sentiu isso, Ele faz uma oração. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Ele queria dizer? Deus, se der para me ajudar por um caminho mais fácil, se eu puder fazer uma escolha, eu prefiro que não. Mas para aqueles que falam se Deus quiser, para aqueles que estão debaixo do propósito, para aqueles que creem em Deus, a sua oração não termina assim. Mas a oração de Deus termina como? Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E eu pergunto, depois dessa oração, Deus livra Jesus da cruz, sim ou não? Deus livra Jesus da cruz, sim ou não? É isso, meus queridos. Encarar a vontade de Deus aí em direção à tua voz, independente se morreremos ou não, é ter a confiança que Ele vai estar com a gente até o fim. Isso trouxe para Jesus, como Ele já sabia, a convicção que Ele caminha em direção à cruz. Não como quem mais morre, mas por quem cumpre um propósito. Aqueles que estão debaixo do propósito não tem nada mais que possa vir a fazê-lo temer. Não é cruz, não é perseguição, não é espada, não é pandemia, não é dias maus, não é economia, porque Ele está arraigado aos pés do Senhor Jesus. Nada mais o abala, nada mais o faz temer, nada mais o desabilita, porque Ele entendeu a verdade das Escrituras. Se Deus quiser, Jesus vai cumprir o propósito, pela graça dele, nós nos encontramos aqui nessa noite e nós podemos ter vida eterna, porque o homem foi corajoso o suficiente para dizer: Deus, se o Senhor quiser, eu vou. Eu posso te falar uma coisa, agora de forma evangelística? Existem pessoas que serão salvas com o selo, se Deus quiser. Existem pessoas que serão tocadas pela graça, ministradas pelo Evangelho com o seu Deus quiser. Mas para isso você tem que morrer. Mas para isso você tem que passar pela cruz e entregar a sua vida a Cristo para que ela seja atravessada por Ele e ela recaia nessas pessoas. O exemplo de Jesus, o que Ele faz? Ele ensina sobre a vontade. No Getsemane Ele não muda. No campo da prova, no momento da dor, Ele não muda. Mas Ele é transformado, porque Deus não muda a circunstância, mas Ele muda a gente dentro dela. Ele transforma a nossa vida, Ele muda a nossa perspectiva. Muitos dizem, se Deus quiser, mas sem a disposição,
sem deixar Deus, de alguma forma, às vezes, frustrar coisas que nós sonhamos, não. Nós temos que crer nos planos do nosso Criador. Porque o lugar mais seguro de todo o universo é estar debaixo da vontade. O lugar mais seguro para Jesus era na cruz. O lugar mais seguro para Estevão era debaixo das pedras. O lugar mais seguro dessas pessoas, porque eles estavam debaixo da vontade de Deus com um propósito. Ei, não tema, creia que a segurança que nós temos é estar debaixo da vontade de Deus. O Senhor pergunta para nós hoje: quem vem comigo viver esse desafio, viver essa vida extraordinária, mas em confiança de quem eu sou? Porque quando dizemos e afirmamos, se Deus quiser, eu não sei o que vem, eu não sei o que vem amanhã, eu não sei da minha semana que vem, eu não sei do meu final do ano, mas eu sei quem vai comigo. Eu sei que em cada um desses momentos, o meu Deus estará lá para celebrar as minhas vitórias, para me ajudar nas dificuldades, para me acolher nos dias maus. Eu não sei o que vem, mas eu sei quem vem comigo. E é ali que as coisas são transformadas, e é ali que nós pensamos em meio à tristeza, e é ali que nós somos arraigados pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Eu encerro dizendo: a vontade de Deus nunca te levará onde a graça de Deus não possa te sustentar. Talvez você vai passar um vale gigantesco. Ei, meus queridos, a graça de Deus te sustentará. Mas se nós vai passar, não importa, não existe nenhum lugar que o Senhor nos levará que a graça dele não possa sustentar o nosso coração. Então confie, acredite, e quando você quiser, que seja feita a vontade de Deus, esteja pronto para dias não tão bons, mas para dias que o Senhor abraçará o teu coração e forjará você de dentro para fora. Quando as coisas saírem do seu controle, meus queridos, perca o controle em Deus, entregue o Espírito para o Senhor. Eu não consigo mais fazer nada, o Senhor é assim que eu gosto, porque eu quero tomar o controle da situação, da vida, eu quero tomar o controle de todas as coisas, confiar e viver independência ao nosso Senhor, da sua graça, nos sustentando em nosso Deus. E meus queridos, chega de nós ficarmos reféns das nossas angústias, chega de nós ficarmos reféns da nossa ansiedade do amanhã, sabe? O que vai vir, o que vai acontecer, em nome de Jesus, Pai. Eu peço para que o Senhor venha nos ajudar a quebrar todo o enxurro de ansiedade, Senhor, que está decretado para o nosso tempo. Nós não aceitamos, Senhor, nós não aceitamos.